Olá, eu me chamo Tatiana e agora chegamos à última live, né, do nosso módulo Arcolo parte 2 e vamos então utilizar a técnica anterior que a Fátima fez, né, que é a nossa técnica de oncinha. Então aqui eu vou dar dicas, na verdade, né, da onde vocês conseguem utilizar essas técnicas, além de cobertura de bolo, que fica maravilhoso. A gente consegue então cobrir tabuleiros, né, fazer uma base, que isso enriquece demais o trabalho. Imagine um tabuleiro bem coberto, um laço feito com essa técnica. Então aqui é mais dicas de finalização para vocês. Então sempre que eu vou cobrir a minha base, eu gosto de passar gordura vegetal hidrogenada no tabuleiro. Pode passar outra coisa? Posso passar um soft brilho, posso passar água, mas a gordura, pra mim, ela adere muito melhor, tá? Então aqui eu vou passar um pouquinho de gordura. Já venho com a pasta que a Fátima abriu na nossa live anterior. Vou sobrepor sobre o meu tabuleiro, sempre tirando o ar, né, que fica entre a pasta e o tabuleiro. Então a gente vai colocar todo esse ar pra fora. Posso passar o meu alisador para então colar melhor. E eu gosto de tirar as rebarbas com o próprio alisador, tá? Então o movimento que eu vou fazer é esse aqui, ó. Como se eu estivesse abrindo uma lata, tá vendo? Com o abridor de lata, ó. É muito mais rápido, tá? Mas pode ser com uma esteca, pode ser com um estilete. E aí vocês vão se adaptando com o que vocês acharem melhor, ó. Mas olha como facilita. Pode ser qualquer alisador, tá? Não precisa nem ser esses que tem essa quina mais fininha. Aqueles redondinhos também dá certo. Olha que prático. E olha que técnica linda. Pra quem não assistiu, a live ficou salva, né? Essa técnica de oncinha da Fátima. Então assiste lá. Não só a da Fátima, mas várias outras lives que a gente fez durante o dia estão todas salvas. E a Fátima fez também pra gente ver essa outra técnica aqui, ó. Que é a técnica de zebra, que também fica linda, ó. Super facinho de fazer. E também, como a de onça, vocês conseguem cobrir bolos com ela, cobrir tabuleiros, fazer laços, né, que é o que eu vou mostrar aqui, um pequeno laço feito com ela. Então aqui, ó, eu vou fazer um laço facinho, porque a massa que estamos utilizando aqui é a nossa pasta americana de 800 gramas. Fátima usou na cor branca e usou a 500 na cor preta, tá? Então, para fazer esse lacinho, o ideal é que a gente utilize massa para flores, porque a nossa massa para flores, além de ter uma boa elasticidade, ela tem uma secagem diferenciada, né? Mas neste caso, como estamos com a nossa pasta americana, então a gente vai optar por fazer laços menores, que também ficam muito bonitos, tá? Então aqui eu cortei uma tira e vou cortar aqui um quadradinho com a sobra, ó. E vou fazer um laço mais simples, ó. Vou franzir essa pontinha como um leque, indo e voltando. Apertei. A mesma coisa do outro lado, indo e voltando. Apertei. E aqui, como eu vou fazer um laço menor, aqui já poderia ser um lado do meu laço, né? Se eu quisesse um maior. Mas como a intenção é um pequeno, a gente vai franzir também esse meio, ó. Apertei. Então, eu venho aqui, vou unir todas as pontinhas, né? As duas pontinhas. Já tenho a base do meu laço. E gosto também de fazer o meio dele também franzidinho, ó. Como se fosse um leque. Então, eu vou e volto. Feito isso, eu vou colocar na minha junção. Levo tudo para a parte de trás. Aperto e corto esse excesso. Olha que fácil. E assim eu posso fazer ele. Se eu quiser secagem, eu coloco guardanapo, né, na parte de dentro, ou um saquinho, e assim eu vou ter secagem. E eu fiz esse mesmo laço, ó, só que com a nossa massa para flores. Olha que diferença, ó. Olha a secagem, olha como o drapeado dele fica melhor marcado, tá vendo? Porque aqui eu já tenho uma secagem, eu já tenho uma estrutura diferenciada, que é da nossa massa para flores, tá? Então, a massa para flores, a embalagem é essa, 500 gramas vem na embalagem. E aproveitando que eu já mostrei ela pra vocês, eu vou então fazer um laço diferente utilizando essa massa, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho o meu laço seco, né, que eu deixei secando.
a junção do meu laço e um pedaço da minha massa para flores, para então a gente fazer essa base de laço, tá? Ó, eu vou pegar um pedaço da nossa massa para flores, só de vocês tirarem da embalagem, vocês vão sentir que a textura dela é diferente da pasta americana. Você vai ter uma massa mais firme e com muito mais elasticidade. Qual é os trabalhos ideais a serem feitos com a nossa massa para flores? Além de flores, né, que o próprio nome já diz, que é ideal por ter elasticidade e assim você conseguir abrir uma pétala bem fina e ter o trabalho mais delicado. Peças que você queira, além de elasticidade, secagem, né? Que é o caso do nosso laço. Então, ativei bem a goma. Vou abrir. No caso de um laço feito com massa para flores, você tem a opção de ter um laço mais delicado, né? Porque assim você consegue abrir a sua peça mais fina, diferente da pasta americana, que pra conseguir uma boa estrutura, você acaba tendo que abrir um pouco mais grosso. Ó, então, aqui eu tenho essa opção de abrir uma pasta mais fina. Vou diminuir o tamanho dela. Não preciso de tudo isso. Ó, e aqui a gente vai fazer essa técnica utilizando palitos de churrasco, o que facilita bastante, tá? Então, eu vou vir aqui, vou posicionar os meus palitos. Essa técnica eu gosto de fazer mais sobre o tapete de silicone, tá? Porque essa placa aqui, ela é mais lisa, escorrega um pouquinho mais. Então, eu vou sobrepor a minha pasta, vou apertar um pouquinho para marcar a posição dos meus palitos. E agora eu venho intercalando, ó, entre um e outro. Coloquei, aperto novamente. Eles já vão afundar a posição entre um e outro. E dou uma juntadinha nas pontas, ó. Juntei um lado, venho aqui e vou unir o outro também. Seguro o meio e então depois a gente consegue, ó, trazer todos juntos, tá vendo? E aí é só tirar os palitos. O de cima, ele sai com mais facilidade, o de baixo você vai ter que só dar uma giradinha pra soltar e então conseguir puxar. Então, eles já ficam com essas marcações, né? Com esse franzido. E a gente pode fazer aquele mesmo efeito. Deixa eu tirar essa sobra na ponta. E eu vou fazer o mesmo efeito que eu fiz no outro laço, ó. Agora eu vou só juntar as pontas. Não precisa passar cola, a pasta tá fresca, ela vai colar sozinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Apertou. Vou virar. Unir também só apertando. E aqui eu já tenho um lado do meu laço, onde eu vou colocar um pedacinho de papel toalha para dar volume e secagem. Ó, então faz um cilindrinho com papel toalha, pode ser saquinho também. E vou introduzir aqui dentro, ó. E assim ele vai me dar esse volume e vai já secar a peça com todo esse franzido, tá vendo? Essas duas eu já fiz com um pouco de antecedência, então elas já estão mais secas. E na hora de colar, né, na hora de unir essas peças, como a gente tá trabalhando com peças mais secas, você vai precisar de glacê real para fazer a junção, tá? Então, eu vou abrir aqui a pontinha do meu glacê. A parte do meio a gente fez o mesmo franzidinho, só que eu fecho e deixo o buraquinho para introduzir os dois lados, tá? Então, vou passar um pouquinho de glacê de um lado, um pouquinho de glacê do outro. E venho aqui e vou juntar a minha peça. Deixa eu escolher aqui o lado que encaixe melhor. Esse aqui. Então, vou vir aqui, coloco um lado e coloco o outro. Ele tinha a posição certinha, calma aí que eu vou achar. Este com este e a posição
de frente é essa, achei. E isso vocês já tem que definir conforme vocês fazem o laço, tá? Porque depois de seco, essa junção ela fica mais difícil. Então, se vocês já tiverem esse lado definido, ó, na hora de unir, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, definam o lado, a junção, da maneira que vocês querem colocar, pra na hora de fazer essa união ficar mais fácil. E aí, pra bolos mais simples, né, temos também opções desse laço Chanel, que fica muito bonitinho o acabamento feito com ele, né? É um acabamento mais simples, mais delicado, né, no seu bolo. Também pode ser feito com massa para flores, assim você consegue fazer ele muito mais delicado, mas esse na pasta americana também me atende bem, tá? Então, venho aqui, ó, ativo a goma, abro. Vou cortar 2 tirinhas. Uma vai precisar ser menor do que a outra. Pode usar auxílio de cilindros, né, pra ficar mais fácil de abrir, carretilhas, na verdade. Ó, então esse daqui eu vou cortar as pontas pra alinhar. E já sabendo que este outro aqui, ó, ele vai precisar ser um pouco menor, ó. Então, eu vou tirar um pouquinho menor. Na hora de fazer essa união, também não vou precisar nem de passar cola, ó. Eu vou vir aqui, vou juntar um lado, vou juntar o outro e vou dar uma apertadinha. Isso porque a minha pasta tá fresquinha, tá? Todas as vezes que eu estiver trabalhando com uma pasta mais fresquinha, eu não vou ter essa necessidade. E vou fazer a mesma coisa com este outro, ó. Vou sobrepor. Pra unir uma na outra, vocês podem, então, passar uma colinha nessa união. Pode ser uma colinha feita com o CMC, pode ser uma colinha de soft brilho. E aqui, ó, ao invés de a gente passar uma tira no meio, fica bem bacana se a gente fizer só a marcação, ó. Porque ele fica mais delicado, né? Ele não tem aquela tira que vai fazer dar volume. Então, ele fica com uma delicadeza maior. Olha que fofinho também este. E aí, tem a opção de maiores, menores, né? Esse daqui fica muito bonito também para doces menores, né? Colocar no topo de uma maçã, em cima de um pão de mel, um cupcake, pirulitos. Então, aqui são ideias, né? Para quem não assistiu essa técnica, que é a da zebra e da oncinha, estão salvas, assim como todas as outras lives que foram feitas hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado de todas as lives. Amanhã teremos a continuação de lives com novas técnicas e a gente espera todos vocês.